Olá, tudo bem? Me chamo Fabiano Fritz. Hoje eu trago para vocês um conteúdo diferente. Vamos falar hoje sobre a Quaresma, já que estamos vivendo esse tempo quaresmal aqui. Então o vídeo será basicamente em pautar o que consiste, como podemos bem vivê-la, o que realmente é o significado desse tempo litúrgico tão importante para nós católicos. Vale ressaltar então que a Quaresma não é só um tempo de penitência, mas um tempo de verdadeira mudança e transformação. Fique nesse vídeo então que nós vamos conversar sobre isso. Então, basicamente, a Quaresma é um período de 40 dias, que nos remete aí ao preparo para a Santa Páscoa, que é a festa principal de todo o cristianismo, que nos mostra que o pecado não venceu, que a morte não vence, mas sim Cristo Jesus ali nos colocando mediante a sua graça para sermos salvos, expiando os nossos pecados e as nossas enfermidades. Nós temos então a referência bíblica em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11 desse período de Quaresma, esse jejum de 40 dias de oração que Jesus teve no deserto. A Quaresma justamente nos remete a esse período. Essa é a fundamentação bíblica para que ocorra esse tempo litúrgico, Agora, aqueles que querem saber quando se teve início e quando termina, a Quaresma ela iniciou ali na quarta-feira de cinzas e terá seu término na quinta-feira santa, para assim entrarmos no tríduo pascual. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? Quando nós olhamos aqui a questão da Quaresma, nós temos que ter em mente que é um tempo, obviamente, de penitência, um tempo que nos traz essa conversão. Se vocês adentrarem uma igreja católica, caso o meu público aqui hoje não seja um católico realmente, vocês verão as imagens de santos e cobertas de roxo, porque o roxo é uma cor simbólica da liturgia que nos remete, então, a essa penitência, essa auto-reflexão consigo. Então, basicamente, falando, quando nós temos em mente o tempo quaresmal, a ideia principal é uma renovação da sua alma, renovação da sua mente, voltada para que seja assim um testemunho de Cristo em mudança. Não podemos permanecer os mesmos após um tempo quaresmal, senão nós estamos sempre voltando ao nosso próprio egoísmo e cada vez mais sendo, como eu posso dizer, pessoas sem frutos. E nosso papel e princípio como cristão é darmos frutos. Então, qual é o objetivo da Quaresma? Obviamente, como eu já falei no trecho passado, é se aprofundar em Cristo, se aprofundar em Deus, meditar nessa palavra. Então a igreja ela nos dá 3 pilares fundamentais para a vivência da Quaresma de uma forma plena e correta: jejum, oração e esmola. O jejum, porque a necessidade do jejum, eu vou até recomendar uma leitura para vocês que estão aqui, Isaías 58, que é o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus realmente, mas aí é um outro caso, vou deixar uns trechos aqui, mas também deixarei nos comentários. O jejum, basicamente, ele é o controle das suas vontades, o controle dos seus desejos. Muitas vezes o humano ele tende a ser impulsivo, então basicamente o jejum ele visa controlar as paixões pecaminosas, não seja o autocontrole, o discernimento, a sua própria vontade. O que tem que exercer, com base no exercício do jejum, é a vontade do Espírito. Entendeu? Nós somos seres tricotômicos, então nós temos que ter um direcionamento, obviamente, do nosso corpo, alma e espírito, movido pelo Espírito, porque ele que vai encher os frutos, realmente, de todo o resto do nosso corpo. Então o jejum, ele dá o discernimento do autocontrole, da segurança. Não, eu quero realmente fazer isso, eu quero viver para Deus e eu não quero fazer essas coisas. Então o jejum é um autodesenvolvimento muito grande, para o seu controle na fé, eu super recomendo. Obviamente, faça de uma maneira correta, não faça jejum você ter um aprofundamento básico e ser uma direção espiritual, Canalize esse jejum. Eu sempre busco canalizar o jejum para algo que vá me dar uma virtude, pelo menos na minha santidade, no matrimônio que eu desejo. Claro que está distante, mas é aos poucos que nós vamos moldando, Um jejum para você renunciar a uma coisa e sempre vá pensando nisso. Agora, quando nós falamos de oração, oração é o mínimo de todo católico, todo cristão em si, ele tem que ter um bom pilar, acerca da oração. É necessário termos uma boa oração, porque oração não é simplesmente súplicas, oração é uma conversa. As pessoas tendem a ter uma visão errada. Não, eu vou rezar e eu tento o quê? Não, me dá um carro, me dá um dinheiro. Não. Isso não é orar. Orar é basicamente você sentar, agarrar sua Bíblia, pedir para o Espírito Santo te conduzir, você lê a palavra, você troca informações, você pega a sabedoria, você pede perdão através da oração, você pede amor através da oração e você busca evoluir na oração, meditar na vida de Cristo, avançar em Cristo. Oração real é essa. E aí pedir recebereis, mas temos que pedir bem. Não adianta pedirmos mal, coisas vãs que não convém. Você não pode pedir algo que te afaste de Deus,
E aí, esmola, obviamente, obras de caridade. É óbvio que um cristão sem caridade, ele é um cristão vazio. Então, a Quaresma nos ensina a necessidade de voltarmos ali para nós mesmos, mas para o próximo na rua. Não sabemos quem estamos ajudando. Muitas vezes a Bíblia nos fala que muitos homens ajudaram anjos. E eu vou deixar uma frase aqui do Guido Schaffer, que ele pensava e mentalizava muito. Na verdade, a frase é de Jesus, mas ele mentalizava. Busque ver no mendigo Cristo, no próximo, não só no mendigo. Nós temos uma maneira de isolar. A gente só acha que é o mendigo, mas no próximo, na sua casa, nas pessoas que você ama. E sempre lembre dessa frase: vinde bendito de meu Pai, pois tive fome e me deste de comer. Nós temos que, então, nesse tempo quaresmal, sermos caridosos, voltarmos o nosso olhar para o Cristo crucificado, que virá na Páscoa ser lembrado, e assim temos a caridade, mudarmos nossas ações. Então, Quaresma não é só um tempo de penitência, mas de transformação e renovação da mente. Então, a Quaresma em si, ela não é um tempo de abrir mão de algo, mas sim abrir espaço para Deus. Essa tá a questão que realmente pega, porque aí que está o diferencial. É você querer ter uma intimidade com Deus e falar: não, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu creio que eu necessito da Tua graça para modificar, e eu quero cada vez mais me diminuir para que o Senhor cresça em mim, para que Tua graça me edifique e me fortaleça. Então, a Quaresma realmente ela tem esse ponto. Agora, vou dar as minhas recomendações acerca do que eu venho fazendo, né? Venho praticando jejum todas as quartas-feiras. Eu li isso em Filoteia, São Francisco de Sales. Os cristãos primitivos, eles tinham uma visão de fazer um jejum na quarta-feira, sexta e às vezes aos sábados. Eu escolhi quarta-feira, que além de ser um dia de São José, é um dia que eu consigo ficar mais tranquilo para poder fazer esse jejum, meditar. Então, é um dia que eu escolhi para isso. Recomendo muito. Então, obviamente, antes de fazer, eu mentalizo para que vai ser esse jejum, direciono ele para minha vontade, alinho com a vontade divina. Nunca peço um jejum para algo fora do que é de Deus, mas sempre algo para evoluir em Deus. E aí faço o meu jejum, né? A questão agora, quando falamos de oração, obviamente estou meditando diariamente na palavra de Cristo, mas eu escolhi frequentar a Santa Missa, então Santa Eucaristia estou tendo todos os dias, junto com o Santo Terço, porque para mim o terço é algo perfeito, nada melhor do que um tempo quaresmal, que é um preparo para a festa da Páscoa, e meditar na vida de Cristo. Nós temos que meditar na vida de Cristo, e melhor ainda meditar na vida de Cristo através dos olhos da Virgem Maria, que até tem uma imagem aqui atrás. Aí é a melhor coisa ainda, porque nós compreendemos um amor puro de mãe com seu filho, nos ensinando realmente como devemos amar Jesus. Você nunca vai amar Jesus errado se você também tiver os olhos de Maria contigo. Eu sempre penso dessa forma, e Maria acaba sendo muito mal falada por certos irmãos nossos de outras denominações, mas Maria é pura, Maria é virgem, Maria é imaculada, e Maria nos guia seu filho cada vez mais. Então salve Maria aí para nós católicos. Agora, prosseguindo em outras leituras, recomendo a Imitação de Cristo, um livro excelente, um livro perfeito para você meditar, um livro que realmente sai a voz de Deus nele, você consegue desenvolver mais sua fé e deixar de ser egoísta em muitas coisas, que eu acho que ao avanço na fé você reconhecer seu egoísmo e falar: não, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar cada vez mais, né? E é justamente em Cristo que a gente muda isso. Outro livro que eu gosto muito de política, eu comprei, Cristão e a Política, que é um livro que eu estou meditando realmente, porque é um livro que ele obviamente vai complementar com os ideais que eu defendo, né, de ser um cristão, e como me posicionar cada vez melhor politicamente, né? Nós temos que, mesmo que algumas pessoas não queiram juntar esses dois pontos, acaba sendo necessário na sociedade você ter que saber como se posicionar politicamente devido à sua religião. Mas então são livros que eu estou utilizando para meditar nessa Santa Quaresma. Obras de caridade, aí varia de você realmente, né? Eu gosto sempre de tirar para ajudar os outros. Irei doar sangue também, que é com um amigo meu que me convidou, que eu acho que é muito importante também, quantas pessoas necessitam, e muitas vezes não vamos justamente por falta de tempo, e eu falei: não, eu quero ajudar, quero fazer isso, e basicamente é isso, né? Sempre orar por outro. Posso te dar uma dica também: ore por um parente que você está distante, ou por um amigo que você não vê mais, que ele encontre a graça diante de Deus. Então agora, além de tudo isso, eu espero que você tenha realmente compreendido o que é esse tempo quaresmal, que você possa viver ele de uma maneira plena, de uma maneira muito completa, né? Entenda profundamente, assim, do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Com o passar dos meses, eu irei fazer um aprofundamento na questão do número 40, pois o número 40 ele é muito simbólico na questão teológica cristã, mas hoje, para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou ficar só na Quaresma.
Então, se você gostou desse vídeo e você acha realmente que valeu a pena ter assistido, compartilhe, mande para os seus amigos, se inscreva aqui no canal.